Olá, seja bem-vindo ao curso de Recursos Humanos. Recrutamento de pessoas. Cada segmento de mercado tem características próprias, atende a diferentes apelos, tem diferentes expectativas e aspirações, utiliza diferentes meios de comunicação e, portanto, pode ser abordado de maneiras diferentes. Se a técnica de recrutamento a ser utilizada for anúncios de jornais, certamente o jornal escolhido para recrutar executivos será diferente do jornal escolhido para recrutar operários braçais. O leitor poderia perguntar se o recrutamento deve focalizar todo o mercado de RH, como poderia sugerir a figura anterior. Acontece que o recrutamento nem sempre pode envolver o mercado de RH em sua totalidade, dando tiros de bacamarte ou de chumbo miúdo por todos os lados. Isto nem sempre funciona, custa caro e atinge inevitavelmente alvos imprevistos, quando deixa de acertar o alvo pretendido. O problema básico do recrutamento é diagnosticar e localizar onde estão as fontes supridoras de RH que lhe interessam no mercado, para nelas concentrar os esforços de comunicação e atração. Essas fontes supridoras de RH são as chamadas fontes de recrutamento, que passam a representar os alvos específicos sobre os quais deverão incidir as técnicas de recrutamento. Trata-se de um problema de localização, onde buscar os candidatos pretendidos. Ou, em outras palavras, onde estão os candidatos que pretendemos atrair. Daí, identificação e localização das fontes de recrutamento que serão os mananciais de candidatos capazes de atender aos requisitos e exigências da organização. O adequado mapeamento das fontes de recrutamento permite à organização aumentar o rendimento do processo de recrutamento, elevando a proporção de candidatos criados para a seleção, bem como a proporção de candidatos ou empregados admitidos. Reduzir o tempo do processo de recrutamento, tornando-o mais rápido. Reduzir os custos operacionais de recrutamento, através da economia na aplicação de suas técnicas. Feita a pesquisa interna e a pesquisa externa, o passo seguinte é escolher as técnicas de recrutamento mais indicadas para cada caso. As 3 fases do planejamento do recrutamento. Pesquisa interna. O que a organização precisa: pessoas necessárias para a tarefa organizacional. Pesquisa externa. O que o mercado de RH pode oferecer: fontes de recrutamento a localizar e alvejar e técnica de recrutamento a aplicar. Pesquisa mista. A junção da interna com a externa. Conceito de recrutamento de pessoas. O recrutamento envolve um processo que varia conforme a organização. O início do processo de recrutamento depende da decisão da linha. Em outras palavras, o órgão de recrutamento não tem autoridade de efetuar qualquer atividade de recrutamento sem a devida tomada de decisão por parte do órgão que possui a vaga a ser preenchida. Como o recrutamento é uma função de staff, suas providências dependem de uma decisão da linha, que é oficializada através de ordem de serviço, geralmente denominada requisição de empregado ou requisição de pessoal, conforme pode ser observado no quadro a seguir. Trata-se de um documento que deve ser preenchido e assinado pelo responsável que pretende preencher alguma vaga em seu departamento ou seção. Os detalhes envolvidos no documento dependem do grau de sofisticação existente na área de recursos humanos. Quanto maior a sofisticação, menores os detalhes que o responsável pelo órgão emitente deverá preencher no documento. A emissão de uma requisição de empregado apresenta certas semelhanças com a de uma requisição de material. Neste caso, quando o almoxarifado a recebe, verifica se existe o material solicitado nas prateleiras para entregá-lo ao requisitante. Caso contrário, emite uma ordem de compra para que o material seja adquirido de algum fornecedor. No caso da requisição de empregado, quando o órgão de recrutamento a recebe, verifica se existe algum candidato adequado disponível nos arquivos. Caso contrário, deve recrutá-lo através das técnicas de recrutamento mais indicadas no caso.
O fluxograma abaixo dá uma ideia simplificada do processo. Fontes de recrutamento no mercado de RH. Organização, a própria empresa, as outras empresas, as escolas, as universidades, e outros. Meios de recrutamento. Verificamos que as fontes de recrutamento são as áreas do mercado de recursos humanos exploradas pelo mecanismo de recrutamento. Em outros termos, o mercado de recursos humanos apresenta fontes de recursos humanos diversificados que devem ser diagnosticadas e localizadas pela empresa que passa a influenciá-las, através de uma multiplicidade de técnicas de recrutamento, visando a atrair candidatos para atender às suas necessidades. Verificamos também que o mercado de recursos humanos é constituído de um conjunto de candidatos, que podem estar aplicados ou empregados ou disponíveis. Os candidatos aplicados ou disponíveis podem ser tanto reais, que estão procurando emprego ou pretendendo mudar de emprego, como potenciais, que não estão interessados em procurar emprego. Ocorre que os candidatos aplicados, sejam reais ou potenciais, estão trabalhando em alguma empresa, inclusive na nossa. Daí os dois meios de recrutamento: o recrutamento interno e o recrutamento externo. É um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. É basicamente um sistema de informação, através do qual a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos oportunidades de emprego que pretende preencher. Como é feito o recrutamento? O recrutamento é feito a partir das necessidades presentes e futuras de recursos humanos da organização. Consiste na pesquisa e intervenção sobre as fontes capazes de fornecer à organização um número suficiente de pessoas necessárias à consecução dos seus objetivos. É uma atividade que tem por objetivo imediato atrair candidatos, dentre os quais serão selecionados os futuros participantes da organização. O recrutamento requer um cuidadoso planejamento, que constitui uma sequência de 3 fases, a saber, o que a organização precisa em termos de pessoas, o que o mercado de RH pode oferecer, e quais as técnicas de recrutamento a aplicar. Daí, as 3 etapas: pesquisa interna das necessidades, pesquisa externa do mercado e definição das técnicas de recrutamento a utilizar. O planejamento do recrutamento tem, pois, a finalidade de estruturar o sistema de trabalho a ser desenvolvido. O processo de recrutamento de pessoal começa quando surge a necessidade de preenchimento de um ou mais postos de trabalho na empresa. O setor responsável recebe a solicitação de pessoal, geralmente com o perfil do candidato, experiência exigida, qualificações etc. Independente do tipo de empresa, é recomendado que o setor que irá realizar o recrutamento saiba exatamente qual é o tipo de profissional que a empresa está buscando. Não considerar todos os detalhes deste perfil pode comprometer o processo de contratação. O processo de recrutamento de pessoal precisa ser alimentado por fontes de recursos humanos que estejam interessados nas vagas disponíveis e também que preencham os pré-requisitos estabelecidos pelo RH da empresa. Para isto, é necessário que a empresa analise qual é a sua necessidade e qual a fonte que deseja explorar em cada processo seletivo. Quanto maior o número de candidatos recrutados, mais rico será o processo e maiores serão as chances de se encontrar o profissional ideal para aquela vaga. As opções de fontes de profissionais a serem exploradas podem ser recrutamento interno ou recrutamento externo. Principais técnicas: recrutamento, anúncios em jornais e revistas especializadas. A construção do anúncio é importante. Deve-se ter sempre em mente como o candidato poderá reagir ao anúncio.
Especialistas em propaganda salientam que o anúncio deve possuir 4 características, representadas pelas letras A e D. A primeira é chamar a atenção, a segunda é desenvolver o interesse, a terceira é criar o desejo através do aumento do interesse, ao mencionar aspectos como satisfação no trabalho, desenvolvimento de carreira, participação nos resultados e outras vantagens. Por fim, a ação. A agência de recrutamento. A organização pode, em vez de ir direto ao MRH, entrar em contato com a agência de recrutamento para se abastecer de candidatos que constam de seus bancos de dados. As agências podem servir de intermediárias para fazer o recrutamento. Existem 3 tipos de agência de recrutamento. Agências operadas pelo governo no nível federal, estadual ou municipal. Agências associadas com organizações não lucrativas. Agências particulares ou privadas. Contatos com escolas, faculdades e universidades. A organização pode desenvolver um esquema de contatos intensivos com escolas, universidades, associações de classe, agremiações e centros de integração empresa e escola para divulgar as oportunidades que está oferecendo ao mercado. Cartazes ou anúncios em locais visíveis. Possui baixo custo e com razoável rendimento e rapidez. Trata-se de um veículo de recrutamento estatístico e indicado para cargos simples, como operários e funcionários de escritório. Geralmente é colocado nas proximidades da organização, da portaria ou em locais de grande movimentação de pessoas, como áreas de ônibus, padarias, supermercados, farmácias, postos de gasolina, etc. Apresentação de candidatos por indicação de funcionários. Possui alto rendimento e feito relativamente rápido. É a organização que estimula seus funcionários a apresentarem ou recomendarem candidatos. Consulta os arquivos de candidatos. O arquivo de candidatos é um banco de dados que pode catalogar os candidatos que se apresentam espontaneamente ou que não foram considerados em recrutamentos anteriores. O sistema é feito de acordo com suas qualificações mais importantes, por área de atividade ou por cargo. Quando funciona bem, é capaz de promover a apresentação rápida de candidatos. Outros. Carro de som, homem propaganda, site da organização, sites especializados, entre outros. Recrutamento interno. É uma verificação das necessidades da organização em relação às suas carências de recursos humanos, a curto, médio e longos prazos. O que a organização precisa de imediato e quais são seus planos futuros de crescimento e desenvolvimento, o que certamente significará novos aportes de recursos humanos. Esse levantamento interno não é esporádico ou ocasional, mas contínuo e constante e deve envolver todas as áreas e níveis da organização, para retratar suas necessidades de pessoal e perfil e características que esses novos participantes deverão possuir e oferecer. O recrutamento é interno quando, havendo determinada vaga, a empresa procura preenchê-la através do remanejamento de seus empregados, que podem ser promovidos ou transferidos ou ainda transferidos com promoção. Assim, o recrutamento interno pode envolver transferidos ou ainda transferidos com promoção. Assim, o recrutamento interno pode envolver transferência de pessoal, promoções de pessoal, transferências com promoção de pessoal, programas de desenvolvimento de pessoal, e planos de encarreiramento de pessoal. Vantagens do recrutamento interno. É mais econômico. Apresenta melhor índice de validade e de segurança. É uma fonte poderosa de motivação para os empregados. Aproveita os investimentos da empresa em treinamento do pessoal. Desenvolve um sadio espírito de competição entre o pessoal. Desvantagens do recrutamento interno. Exige que os funcionários tenham potencial para serem promovidos e motivação para chegarem lá. Se a empresa não oferecer oportunidade no momento adequado, corre o risco de trazer consequências com apatia, desinteresse, ética. Pode gerar conflitos de interesse. Primeiro. Ponto 3.
Recrutamento externo é uma pesquisa de mercado de RH no sentido de segmentá-lo e diferenciá-lo para facilitar sua análise e consequente abordagem. Assim, dois aspectos importantes sobressaem da pesquisa externa: a segmentação do mercado de RH e a localização das fontes de recrutamento. Por segmentação de mercado, queremos nos referir à decomposição do mercado em diferentes segmentos ou em classes de candidatos com características definidas para analisá-lo e abordá-lo de maneira específica. A segmentação é feita de acordo com os interesses específicos da organização. Exemplo de segmentação do mercado de recursos humanos: executivos, supervisores, técnicos, diretores, chefes, projetistas, gerentes, encarregados, desenhistas, assessores, líderes, processistas, mão de obra especializada, mão de obra braçal, mão de obra qualificada, ferramenteiros, operários, vigias, mecânicos, serventes, porteiros, eletricista. O recrutamento externo funciona com candidatos vindos de fora. Havendo uma vaga, a organização procura preenchê-la com pessoas estranhas, ou seja, com candidatos externos atraídos pelas técnicas de recrutamento. O recrutamento externo incide sobre candidatos reais ou potenciais, disponíveis ou aplicados em outras organizações e pode envolver uma ou mais das seguintes técnicas de recrutamento: arquivos de candidatos que se apresentaram espontaneamente ou em outros recrutamentos, apresentação de candidatos por parte dos funcionários da empresa, cartazes ou anúncios na portaria da empresa, contatos com sindicatos e associações de classe, contatos com universidades, escolas, agremiações estaduais, diretórios acadêmicos, centros de integração empresa, escola, e etc. Conferência e palestras em universidades e escolas. Contatos com outras empresas que atuam no mesmo mercado, em termos de cooperação mútua. Anúncios em jornais, revistas, etc. Agências de recrutamento. E viagens para recrutamento em outras localidades. As técnicas de recrutamento citadas são os métodos através dos quais a organização divulga a existência de uma oportunidade de trabalho junto às fontes de recursos humanos mais adequados. São denominadas veículos de recrutamento, pois são fundamentalmente meios de comunicação. Vantagens do recrutamento externo: traz sangue novo e experiências novas para a organização. Renova e enriquece os recursos humanos da organização. Aproveita os investimentos em treinamentos e o desenvolvimento de pessoal efetuados por outras empresas ou pelos próprios candidatos. Nesta fase, o recrutamento é avaliado em função dos resultados obtidos quanto à atração e fixação de candidatos em potencial para o preenchimento de vagas oferecidas pela empresa ao mercado de trabalho. A correta avaliação de qualquer programa de recrutamento baseia-se, principalmente, na rapidez de atendimento à requisição de RH encaminhada pela unidade interessada, no número de candidatos potencialmente capacitados para cada vaga anunciada, no custo operacional relativamente baixo do recrutamento face à qualidade e quantidade dos candidatos encaminhados. Conforme afirma Pontes, o planejamento de pessoal fornece as estimativas das vagas que são abertas formalmente mediante o preenchimento do formulário solicitação de pessoal pelo requisitante. Partindo do pressuposto de que existe na empresa o catálogo de descrições e especificações de cargos, o formulário de solicitação de pessoal pode ser em muito simplificativo. Tem-se como desafio principal do recrutamento agregar valor à organização e às pessoas. Importância da avaliação dos resultados.
Ao providenciar a avaliação dos resultados, é possível saber se o recrutamento estará exercendo realmente sua função e qual o custo efetuado para essa realização. Reconhece-se que quanto mais candidatos forem influenciados, melhor será o recrutamento. No entanto, qualitativamente analisando, o mais importante é trazer candidatos que já participaram da triagem, da entrevista e que foram encaminhados ao processo seletivo. O sucesso dos esforços direcionados às ações de recrutamento é mais rapidamente alcançado quando os próprios recrutadores também são escolhidos e devidamente treinados para exercer tal função. Isso porque se entende que os recrutadores causam profundas impressões nos candidatos. As impressões registradas podem ser positivas ou negativas. Por isso, o consultor de gestão de pessoal e os responsáveis pelo recrutamento precisam saber exatamente o que o cargo exige e o que se procura nos candidatos. Seleção de pessoas. A seleção de pessoas é o processo que se inicia logo após o recrutamento. Ambos os processos visam ao mesmo objetivo: trazer novas pessoas para a organização. O recrutamento é uma atividade de atração, divulgação e comunicação, ou seja, uma atividade convidativa. E a seleção é uma atividade de mapeamento, escolha, classificação e decisão, portanto, uma atividade restritiva. O objetivo do processo de recrutamento é abastecer o processo seletivo com sua matéria-prima básica, os candidatos. O objetivo do processo seletivo é classificar e escolher os mais capacitados, os mais adequados às necessidades da organização. Veja abaixo algumas características da seleção de pessoas. A seleção de pessoas é uma espécie de filtro. Permite que apenas algumas pessoas possam ingressar na organização. A seleção busca os candidatos mais adequados ou mais aptos para determinado papel. No fundo, o que está em jogo aqui é o capital intelectual da empresa, que ela não quer perder, pelo contrário, ela quer preservar e enriquecê-lo. Por isso, deve contratar a pessoa certa. Num mundo utópico onde não houvesse diferença entre as pessoas e todas reunissem as mesmas condições de desempenhar o trabalho, o processo seletivo seria completamente desnecessário. Pelo fato de a variabilidade humana ser uma constante, ele é essencial. As pessoas são diferentes no plano físico e também no plano psicológico. Atenção! Todas essas diferenças levam as pessoas a se comportarem de maneira diferente e, obviamente, com maior ou menor sucesso nas organizações. Conceito de seleção de pessoas. A seleção de pessoal é um dos subsistemas de recursos humanos mais importantes. Depois de efetuado o recrutamento, o próximo passo é selecionar o indivíduo em destaque, ou seja, aquele que está mais intimamente ligado com as necessidades do cargo. Para se garantir uma seleção de sucesso, é imprescindível que o profissional de recursos humanos tenha efetuado uma análise de cargos atualizada que auxilie diretamente no recrutamento e garanta uma seleção correta. O processo seletivo nem sempre é o mesmo, embora seu objetivo final seja a escolha de um candidato que esteja adequado às necessidades da empresa. A seleção de pessoal varia de acordo com o cargo que precisa ser preenchido. A quantidade de etapas, assim como a complexidade do processo, dependem de como é o grau de exigência e o tipo de cargo em que precisa ser selecionado um candidato. Os processos seletivos, em média, possuem de 2 a 8 etapas, sendo estas eliminatórias com a finalidade de se chegar ao candidato com o perfil mais aproximado com o das qualificações exigidas pelo cargo. Durante a realização das etapas de um processo seletivo ocorre a aplicação de alguns instrumentos que colaboram para se chegar ao candidato ideal.
Os principais elementos são as entrevistas, a busca de referências, as provas de conhecimentos ou de capacitação, os testes de personalidade, os testes de habilidade cognitivos, os testes de desempenho e integridade e a aplicação de técnicas de simulação. As entrevistas são um dos métodos mais comumente utilizados e que permitem ao selecionador extrair um grande número de informações do candidato. Apesar de constituírem o instrumento mais utilizado em processos seletivos, e trazerem um grande número de informações, as entrevistas nem sempre são eficazes. É comum que os candidatos queiram mostrar o melhor de si durante uma entrevista, e este fato pode fazer com que o indivíduo acrescente em suas palavras mais qualificações do que realmente tem, ou então pode também ocorrer o inverso, de acabar omitindo algo importante. Em vista disso, os profissionais de recursos humanos realizam de acordo com as necessidades de um cargo uma série de testes e provas de conhecimentos que julgam necessários para o devido exercício da função. Elas constituem por sua vez mais uma ferramenta para avaliar com objetividade os conhecimentos e a capacidade de desenvolvimento de um futuro colaborador. Após a realização de todas as etapas do processo seletivo, cabe ao selecionador rever os resultados e analisar se realmente há interação necessária entre o cargo e o candidato. Por mais extenso que possa ser o processo de seleção, geralmente apresenta vários indicadores que facilitam na hora da decisão e que apresentam um alto grau de precisão na escolha do candidato. Com vários indicadores podem-se analisar de maneira minuciosa as qualificações e conhecimentos que o candidato oferece, e mais do que isso se pode efetuar uma combinação com as exigências do cargo, tendo grandes chances e concretizar um processo seletivo bem-sucedido. As velhas entrevistas de seleção de profissionais continuam as mesmas, e as percepções do profissional de recursos humanos ainda são decisivas. Na maioria das empresas, a verdadeira seleção acontece no momento da entrevista. A técnica mais moderna de entrevista seria Brain Teaser, um tipo de entrevista quebra-cabeça, que foi desenvolvida por empresas de tecnologia dos Estados Unidos. O recrutador faz perguntas ao candidato que não exigem respostas corretas, mas testam a criatividade e a capacidade da pessoa em encontrar uma solução rapidamente. Um exemplo. Se você pudesse juntar 2 estados brasileiros, quais seriam e por quê? Ou porque os bueiros são redondos? Ainda são decisivas. Na maioria das empresas, a verdadeira seleção acontece no momento da entrevista. A técnica mais moderna de entrevista seria Brain Teaser, um tipo de entrevista quebra-cabeça, que foi desenvolvida por empresas de tecnologia dos Estados Unidos. O recrutador faz perguntas ao candidato que não exigem respostas corretas, mas testam a criatividade e a capacidade da pessoa em encontrar uma solução rapidamente. Um exemplo. Se você pudesse juntar 2 estados brasileiros, quais seriam e por quê? Ou porque os bueiros são redondos? No entanto, há novidades nas ferramentas utilizadas antes do candidato chegar até a entrevista. Veja algumas. Simulações e jogos online buscam identificar o comportamento do candidato por meio de atitudes mensuráveis nas tomadas de decisões durante o game. Há um software utilizado por uma grande rede norte-americana de hotéis que exige que o candidato atue como um gerente hoteleiro virtual. O personagem tem tarefas que vão da compra de suprimentos até a definição do número de atendentes em operação durante o expediente do dia. Análise de gestor ideal, também conhecida como Manager Matching, que procura identificar pontos de aderência entre o colaborador e seu futuro gestor.
O objetivo é que coordenadores possam buscar colaboradores com habilidades semelhantes ou complementares, resultando em uma equipe alinhada e unida. Este tipo de técnica pode aumentar significativamente a assertividade da contratação. Sistemas de simulação de software e de programação validam na prática se o candidato realmente sabe utilizar um determinado software ou programar em uma determinada linguagem. Ferramentas de análise de voz, dicção e gramática por telefone, muito utilizadas nos processos seletivos de cargos de atendimento ao cliente. Avaliação do rastro social online. Ferramentas que analisam a interação do candidato em diversas redes sociais e procura tanto por pontos positivos como negativos do seu histórico online. Entrevistas online. Estas podem ser feitas a qualquer hora do dia, dentro de um prazo estipulado pelos recrutadores. Segundo. Ponto 2. Entrevista de seleção. Poucas pessoas conseguem um emprego sem pelo menos realizar uma entrevista de seleção ou, na maioria das vezes, uma série de entrevistas. De todos os instrumentos utilizados, a entrevista de seleção é considerada a mais importante, mas a melhor pessoa que você entrevista não é necessariamente a melhor pessoa para o emprego. É importante conhecer os tipos de entrevistas de seleção: estruturada, não estruturada ou entrevista sob pressão. A entrevista estruturada é exatamente um processo conduzido de acordo com uma ordem predeterminada. É cuidadosamente planejada para extrair o máximo de informações do candidato com um mínimo de perguntas do entrevistador. Em geral, a estrutura seguirá a ordem exemplificada a seguir: cumprimento, bate-papo, introdução, experiência de trabalho, formação escolar, atividades e interesses, descrição de pontos fortes e fracos, descrição do cargo, perguntas do candidato, encerramento. O entrevistador, ao conduzir a entrevista estruturada, fará o seguinte: perguntas gerais, concentrando-se no passado. Encorajará o candidato a falar 70% a 80% do tempo. Dará poucas informações sobre o cargo, até certificar-se das qualificações do candidato. Manterá contato visual. Ficará à vontade com silêncios e esperará o candidato falar. Não fará perguntas pessoais ou comprometedoras. A entrevista não estruturada é uma entrevista não dirigida. É informal e dá maior abertura ao candidato. O entrevistador fará um esboço dos tópicos que serão abordados. Demonstrará interesse e empatia pelo candidato. Iniciará a entrevista com perguntas gerais, não comprometedoras, tais como: conte-me sobre seu último trabalho. O entrevistador continuará sondando com perguntas do tipo: como as mudanças gerenciais afetaram o seu departamento? Finalmente fará perguntas mais específicas, para obter informações definidas. Quer dizer que você e o seu novo chefe tinham estilos muito diferentes e decidiram que uma mudança seria melhor? A entrevista sob pressão pode ser uma experiência assustadora para o candidato inexperiente. O entrevistador deliberadamente cria uma atmosfera carregada, ameaçadora. Contradiz ou discute com o candidato, muda o rumo repentinamente e usa outras técnicas para deixar o candidato tenso. Ele fará uma ou mais perguntas hipotéticas, como por exemplo: o que você faria se... Mesmo que a intenção não seja causar tensão, conheça algumas perguntas básicas para os candidatos. Conte alguma coisa sobre você. O que você pode fazer por nossa empresa que outro candidato não pode? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Quanto você foi bem-sucedido até aqui? Quais são suas limitações? Quanto você vale? Quais são suas ambições para o futuro?
O que você sabe sobre nossa empresa? Por que você está procurando um cargo em nossa empresa? Que qualificações você tem que o fariam ser bem-sucedido aqui? O que é mais importante para você no trabalho? Como você descreveria sua personalidade? Quanto tempo levaria para você fazer uma contribuição significativa à nossa empresa? Quanto tempo você pretende ficar conosco? Você não acha que suas qualificações ou experiência estejam muito acima da posição que temos a oferecer? Qual é o seu estilo gerencial? Descreva uma situação na qual você teve um problema difícil e como resolveu. Como gerente, o que você procura ao contratar funcionários? Você já precisou demitir alguém? Como você abordou a situação? Qual a tarefa mais difícil como gerente ou coordenador? Descreva algumas tarefas em que você já trabalhou sob pressão. Descreva alguma situação de trabalho que o tenha irritado. Fale de algum objetivo que você não conseguiu atingir em seu último emprego. Você poderia descrever alguma situação em que seu trabalho foi criticado? O que você aprendeu nos seus erros? Que tendências importantes você antecipa na nossa área? Por que você está deixando a empresa atual? Descreva o seu ambiente ideal de trabalho. Olhando para trás, como você vê sua ex-empresa? Como você acha que seus subordinados o veem? O que você acha do seu ex-chefe? Com que tipo de pessoas você tem dificuldade para trabalhar? Em seu último trabalho, quais foram as realizações mais importantes? Por que você ainda não encontrou um novo trabalho, após tantos meses? Se eu falasse com seu ex-chefe, o que ele diria sobre seus principais pontos positivos e negativos? Quanto você acha que deveria receber para esse cargo? Se você pudesse começar tudo de novo, o que você faria diferente em sua carreira? Que tipo de leitura você aprecia? O que mais o motiva? Dê 2 exemplos de sua criatividade. Quais são suas metas a longo prazo? Quais as suas atividades de lazer? Hoje, o mercado está exigindo cada vez mais competências interpessoais, tais como liderança, iniciativa e facilidade de relacionamento com os pares. As organizações precisam de pessoas que, além de conhecimento técnico, tenham como competências essenciais a curiosidade pelo aprendizado, a flexibilidade, a capacidade de adaptação às mudanças. Segundo. Ponto 3. O processo seletivo. Considere que ao ver um anúncio, ser chamado para um processo seletivo ou participar de um concurso, há vários termos utilizados pelos selecionadores que para nós leigos, parecem-se somente com avaliações psicológicas, que também são usadas nos processos, diga-se de passagem, e que nos torna ansiosos pelo resultado. Entender como funciona este processo pode lhe auxiliar a diminuir a ansiedade natural de quem está buscando uma nova colocação. Consultando algumas literaturas a respeito, vamos esclarecer o que ocorre em cada fase do processo e com isto permitir que sua resposta positiva para aquela tão sonhada vaga ocorra com mais naturalidade. Os termos técnicos e expressões podem confundir, mas são fases de um processo cada vez mais complexo que visa apenas contratar os melhores profissionais e garantir que ele permaneça na empresa o maior tempo possível. Utilize-se destas informações para planejar sua próxima oportunidade de trabalho. Sem a pretensão de elaborar um dicionário ou uma Wikipédia sobre o assunto, os termos mais utilizados são: anúncio é uma declaração pública de uma empresa indicando a necessidade de contratar um profissional para atuar em um cargo específico.
Esta declaração acontece de forma direcionada, jornal, internet, fontes, visando atingir especificamente o perfil desejado nesta vaga, considerando uma verba de divulgação previamente estabelecida. Desta forma, nenhuma empresa saudável irá contratar uma cópia através de um anúncio na TV em horário nobre, sem nenhum demérito aos profissionais. A questão aqui é o melhor custo-benefício a fim de garantir um número relativamente pequeno de candidatos e cada um tenha exatamente o perfil desejado. Fonte: são empresas ou base de dados que podem disponibilizar os currículos do profissional com o perfil ideal que a empresa busca. Os bancos de currículos podem ser da própria empresa, dos sites de empregos ou instituições de ensino. Normalmente eles são muito padronizados e solicitaram exatamente o que é fundamental para identificar os melhores perfis, ainda considerando o custo-benefício. Triagem é a análise dos currículos. O objetivo é escolher os melhores perfis, analisando os históricos escolares, de empregos anteriores, identificar as habilidades necessárias. Normalmente, esta triagem agrupa de 5 a 10 profissionais que são contatados por telefone para uma verificação inicial das características. Considerando o risco de ser descartado sem uma entrevista formal, recomendo extremo cuidado neste primeiro contato. Você tem apenas 1 minuto para encantar o selecionador. Entrevista é realizada com quem passou pelo processo de triagem que reduziu o número de candidatos pela metade. A entrevista visa aprofundar as informações do currículo e entender as aspirações do candidato. Este contato pode ocorrer com o RH da própria empresa ou de uma empresa de seleção e recrutamento contratado para tal. O próximo passo é uma entrevista com seu líder direto. Técnicas de processo seletivo são aplicados pelo selecionador para avaliar as habilidades buscadas no candidato. Normalmente são usadas dinâmicas de grupo, provas situacionais ou avaliações psicológicas. Dinâmica de grupo são diversas atividades aplicadas com o objetivo de analisar o desempenho do candidato em equipe e detectar comportamentos e competências compatíveis ao cargo pretendido pelo candidato. Durante as atividades, o selecionador observa o desempenho de cada integrante. Provas situacionais são simulações de problemas rotineiros ocorridos na empresa em que o candidato deverá atuar como se já estivesse contratado. Quanto mais alto o cargo, menor a possibilidade de o selecionador aplicar testes como esses. Eles são bastante utilizados para a contratação de trainees e estagiários. Avaliação psicológica são diversos testes aplicados durante o processo seletivo para analisar aspectos da intelectualidade, personalidade e a coordenação motora do candidato. Nem todas as empresas aplicam testes deste tipo. Eles não são eliminatórios, podem parecer estranhos, mas sempre seja sincero nas respostas. Nunca menospreze ou se recuse a fazê-los. Eles são apenas formas de confirmar o resultado das entrevistas e visam auxiliar os selecionadores a escolher o melhor perfil. Lembre-se, não há respostas certas ou dicas para preenchê-los. Use apenas a sinceridade. Devolutiva ou feedback é uma resposta dada ao candidato sobre o seu desempenho e a sua situação no processo. Por meio do feedback, o candidato pode saber os motivos pelos quais ele foi ou não escolhido pela empresa. Infelizmente é muito pouco utilizada. Carta de agradecimento é uma correspondência que algumas empresas mandam para agradecer pela sua participação no processo seletivo. Confira alguns modelos de carta de apresentação.
A organização precisa determinar quais os processos e procedimentos de seleção mais adequados e que proporcionam os melhores resultados. O processo seletivo precisa ser eficiente e eficaz. A eficiência reside em fazer corretamente as coisas, saber entrevistar bem, aplicar testes de conhecimento que sejam válidos e precisos, dotar a seleção de rapidez e agilidade, contar com um mínimo de custos operacionais, envolver as gerências e suas equipes no processo de escolher candidatos, etc. A eficácia reside em alcançar resultados e atingir objetivos. Saber trazer os melhores talentos para a empresa e, sobretudo, tornar a empresa cada dia melhor com as novas aquisições de pessoal. Existe uma variedade de procedimentos de seleção que podem ser combinados de diversas maneiras. Cada organização precisa determinar quais são os processos e procedimentos de seleção mais adequados e que proporcionam os melhores resultados. O processo seletivo precisa ser eficiente e eficaz. A eficiência reside em fazer corretamente as coisas, saber entrevistar bem, aplicar testes de conhecimentos que sejam válidos e precisos, dotar a seleção de rapidez e agilidade, contar com um mínimo de custos operacionais, envolver as gerências e suas equipes no processo de escolher candidatos, etc. A eficácia reside em alcançar resultados e atingir objetivos. Saber trazer os melhores talentos para a empresa e, sobretudo, tornar a empresa cada dia melhor com as novas aquisições de pessoal. Mas a pergunta que geralmente paira é: como saber que o processo de provisão de pessoas apresenta eficiência e eficácia? Um dos problemas principais na administração de um processo é exatamente medir e avaliar o seu funcionamento por meio de resultados, ou seja, através de suas saídas. Somente com essa regulação é possível saber se deve fazer intervenções no sentido de corrigir inadequações e ajustar o funcionamento do processo para melhorá-lo cada vez mais. A seleção de pessoas também promove importantes resultados para as pessoas. Aproveita as habilidades e características de cada pessoa no trabalho. Pessoas B com isso, favorece o sucesso potencial no cargo. Pessoas C eleva a satisfação por aliar a atividade indicada para cada pessoa. Pessoas D evita perdas futuras, ou seja, substituição de pessoas pelo insucesso no cargo. O importante é agregar talento humano à organização e dotá-las das competências essenciais necessárias. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.